para o seu lado. E o diabo diz: por uma simples questão, o que em cima do muro me pertence. Em cima do muro é meu. Sabe, querido, é tempo de nós nos posicionarmos, né? E é sobre isso que Deus também vinha falando um pouco comigo nesses dias, mais especificamente nessa manhã. Talvez todos que estão aqui, inclusive eu, em algum momento da nossa vida a gente já disse assim: não é fácil ser cristão, não é fácil ser crente. Talvez todos nós em algum momento da nossa vida já dissemos assim: olha, é duro servir a Cristo, olha, coisa difícil é ser crente. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu acredito que a grande maioria, como eu disse, inclusive até eu, em algum momento nós já pensamos assim: olha, gente, não é fácil ser crente não, é sofrido ser crente, é difícil. Só que sabe o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? E eu quero com amor que você entenda isso, que esse é um pensamento que não é verdadeiro. Esse é um pensamento que não tem na sua raiz a verdade. Não, pastor, não. Tem certeza? Porque às vezes parece que a gente tem que se esforçar tanto para ser crente. E é isso que muitas vezes nos cansa, querido, o esforço. Porque tudo que eu preciso me esforçar para fazer gera cansaço. Não é assim? Todo trabalho que você precisa se esforçar um pouco mais para fazer, você vai ficar cansado. Você trabalha na sua casa, você se esforça no seu trabalho, você se esforça para fazer uma atividade. Depois daquilo, como você está? Cansado. Então, se nós estamos sentindo cansaço na vida cristã, tem algo errado. Como assim, pastor? Sim, queridos, porque a vida cristã, ela não é fundamentada no nosso esforço, ela é fundamentada no sacrifício de Cristo. Eu não sei se você está entendendo. Vida cristã não se vive no esforço, vida cristã se vive a partir do sacrifício. Sacrifício não nosso, seu. Olha para você entender. Gente, será que um peixe se esforça para nadar? Qual é o esforço que um peixe faz para nadar? Qual é o esforço que uma águia faz para voar? Nenhum. Sabe por que para o peixe nadar não é esforço? Sabe por que para a águia voar não é esforço? Porque é natural da sua criação. A águia foi criada para voar, o peixe foi criado para nadar. Por isso nenhum deles se esforça para fazer o que fazem. Se nós ainda estamos nos esforçando para orar, para ler Bíblia, para vir para culto, para dizimar, para ofertar, para adorar, tem algo dentro de nós que ainda não foi mudado. Se para nós tudo isso ainda tem sido cansativo, é porque ainda é esforço. Consegue entender? Eu não sei se está ficando claro, porque quando Deus me fala parece que fica tão claro, mas quando eu passo parece que... Está conseguindo entender? Se nós estamos vivendo a vida cristã debaixo de esforço, é porque ela ainda não se tornou natural para a gente. Quem aqui precisa se esforçar para não matar ninguém? Eu não estou dizendo quem aqui nunca pensou em matar ninguém. Eu estou dizendo aqui, quem aqui todo dia tem que se esforçar. Não posso matar, não posso matar ninguém, porque a sua natureza não é de matar. Agora, se para cantar eu preciso me esforçar, se para vir... E sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente vive num tempo hoje onde a gente quer escolher o culto que é melhor para a gente. A gente quer escolher o dia que é melhor para a gente. A gente quer cantar a canção que a gente acha melhor. A gente quer fazer do jeito... E não é para a gente. Isso só indica que ainda há algo errado na nossa natureza. Porque a partir do momento que a nossa natureza for mudada, vai ser natural. É natural adorar, é natural ter o desejo de estar aqui em comunhão, é natural o desejo de adorar a Deus com a canção, seja como for. Olha, coisa linda, né? Nós estávamos conversando a respeito do quilo. Você entra hoje no mercado e você fica apavorado, gente. A gente fica apavorado, né? Com o preço que está as coisas, o quanto subiu. Mas lembra lá no começo quando as pessoas diziam: não, fecha tudo, depois a gente vê como fica. Está chegando a conta. A gente vai dizer: não, nós não precisamos estar juntos, não precisamos adorar, não precisamos buscar Deus. Vai chegar o boleto, gente. A conta vai vir.
E o problema é que a gente não se posiciona e quando a conta chega, a gente acha ruim ainda de pagar a conta que a gente mesmo gerou. Então hoje a gente vai no mercado e encontra lá 1 quilo de arroz a R$25, 1 litro de leite a R$4, né? E aí nós conversando, a gente falou, não gente, a gente não vai arrecadar mais um domingo por mês, não. Nós vamos arrecadar todo domingo agora. Para quê? Porque é mais do que tempo do que nós sermos igreja. Porque sabe o que acontece? Quando é só no segundo domingo e você esquece, o que acontece? Naquele mês você não traz mais. Agora você tem todo domingo. Mas percebe que algo ainda está... Conheço gente que vai para o mercado fazer compra e já compra de 2. Por que você está comprando 2? Porque esse é do quilo. Esse é do meu irmão que não tem. Porque aquilo já se tornou natural dentro da pessoa. Consegue entender? Pastor, mas como é que a gente vai viver isso? É simples, irmãos. Um dia um homem que tinha muito estudo, que tinha muita teologia, que tinha muito entendimento, e até por ter tudo isso, ter uma certa fama, ele procura Jesus na calada, na madrugada, escondido. E ele vai ter com Jesus, e ele começa a conversar com Jesus, falando, né, reconhecendo Jesus e dizendo, ó, nós sabemos que tu és mestre, porque ninguém poderia fazer o que tu fazes se Deus não estivesse contigo. E de repente Jesus vai dizer para aquele homem assim, olha Nicodemos, uma coisa só eu te digo, é necessário nascer de novo. Aquele que quiser herdar o reino de Deus, aquele que quiser entrar no reino de Deus, uma coisa é necessário, nascer de novo. E é isso que nós precisamos entender, queridos, porque quando nós nascemos de novo, andar na verdade já não é mais esforço, é natural. Ser adorador já não é mais esforço, é nascer de novo. E tudo isso já vem com essa nova natureza, porque esse nascer de novo não é passar para uma vida que agora eu vou me esforçar para ser. Agora é eu entrar numa vida que o sacrifício dele já permitiu que eu fosse. É uma vida que eu vou viver a partir do que ele vai fazer em mim. Querido, alguém que nasceu de novo já não está mais se esforçando para não tomar o que é seu. Alguém que nasceu de novo já não está mais se esforçando para não mentir. Pensa, é como um filho, né? Se você disser para o filho assim, não faça isso, porque se você fizer, eu te pego com a vara. Vai ter castigo, vai ter punição. E aí o filho fica, eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer, porque se eu fizer eu apanho. Eu não posso fazer, porque se eu fizer o meu pai me castiga. Eu não posso fazer, porque senão meu pai me pune. Mas é diferente quando um filho entende a presença de um pai. E ele diz, caramba, meu pai me ama tanto que ele me gerou. Meu pai me ama tanto que ele me deu uma casa, um ambiente. Meu pai me ama tanto que ele me deu recursos para viver, crescer saudável. Meu pai me ama tanto que todos os dias ele provê tudo o que eu preciso. Meu pai me ama tanto que ele me protege em todo o tempo. Meu pai me ama tanto que se agora eu disser assim, pai, ele sai da onde estiver para me proteger. E ele fala agora, em resposta a isso, eu vou obedecê-lo e amá-lo com todo o meu coração. Ou seja, agora é um filho que obedece ao pai, não mais com medo de ser punido, mas é um filho que obedece ao pai, porque entendeu o amor do pai. E é por isso que muitas vezes nós temos dificuldades de caminhar no evangelho, porque ainda não entendemos esse amor. A gente dizima, oferta com medo de não faltar. A gente vem para o culto com medo de ser castigado. A gente adora com medo do que vão pensar. E muitas vezes não faz por aquilo que deveria fazer. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que a nossa vida cristã pode ser muito mais do que nós estamos vivendo. E eu estou falando individualmente, querido. Nesses dias eu tenho tido comunhão com muitos irmãos. Deus tem proporcionado para a gente. E não tem sido poucas as vezes que eu tenho sentado com irmãos que dizem para mim assim, pastor, a minha vida se ajeitou na pandemia. Pastor, eu estou prosperando na pandemia. Pastor, a minha vida espiritual melhorou na pandemia. E eu acredito nisso. Eu acredito porque a nossa vida não depende do que as coisas acontecem lá fora, da forma que as coisas acontecem lá fora, mas elas estão ligadas a quem Deus é na nossa vida. Então é isso que nós acreditamos, que não é apenas para alguns, mas é para todos. Porque é isso que vai fazer a diferença, quem Deus é na nossa vida. Tem pessoas que Deus cresceu na vida dessas pessoas, mas Deus nunca mudou, porque Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Mas por que é que Deus cresceu na vida de alguns? Porque essas pessoas nesse tempo aprenderam a depender ainda mais de Deus.
Sabe, se nós, um dia eu vou reunir essas pessoas, nós vamos começar a dar testemunho aqui para você ouvir. Porque às vezes você pode achar, eu não consigo acreditar. É gente sendo empregado, é gente recebendo aumento, é gente botando a vida financeira em dia, é gente prosperando, é gente abençoando. Nós estamos vendo isso, pastor. Gente, e Deus não tem filhos prediletos. Não, Deus não ama mais um do que o outro. Mas existem filhos que procuram mais a presença do Pai. Existem filhos que se colocam mais aos pés do Pai. Existem filhos que priorizam ainda mais a presença do Pai. Sabe, queridos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? É que tem mais de Deus para nós viver. Tem mais de Deus para você viver, para a tua casa viver, para a tua família viver. Deixa tudo isso de ruim que está acontecendo. Gente, sabe, às vezes quem se afasta de Deus num momento desse, me perdoa o que eu vou falar, mas está faltando para você ler Bíblia. Se você deixa que as dificuldades do mundo te afastem de Deus, está faltando ler a Bíblia. Porque aqui, sabe o que está cheio aqui dentro? De momentos difíceis. Sabe o que está cheio aqui? De sofrimento. Sabe o que está cheio aqui? De adversidades. Mas foi no meio das dificuldades, das adversidades e do sofrimento que Deus se revelou ainda mais na vida daqueles que o temem. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje Deus começa a se manifestar de uma maneira ainda mais poderosa na tua vida. E não é porque Ele vai aumentar o poder dele, não porque Ele é todo poder, é porque você vai passar a acreditar ainda mais nesse poder. Eu creio nisso, e é isso que eu sonho para a tua vida. É por isso que a gente vem aqui domingo após domingo, e a gente não desiste, a gente acredita. E eu vou queimar todas as minhas forças, todas as minhas energias, toda a minha vida anunciando, enquanto eu estiver vivo, o que vai sair da minha boca é isso: não deixe de acreditar em Deus, não deixe de acreditar em Jesus, não deixe de confiar nele, não deixe de adorá-lo. É para isso que eu vivo, e é para isso que eu vou continuar vivendo. Então, querido, nessa manhã medita sobre isso. Será que para mim tem sido esforço viver tudo isso? A culpa não é sua, não é. Simplesmente você ainda não aceitou aquilo que Jesus fez. Chega de esforço, não viva mais por esforço. Mas se não é esforço, precisa mudar a essência. Adão não fez nada sem antes descansar em Deus. Nada. Se der tempo eu entro na mensagem de hoje, se não der a gente fica aqui. Sabe, Adão é criado, e a primeira coisa que Adão prova de Deus foi o descanso. 5 dias Deus cria os céus, cria a terra, cria o ambiente, cria todas as coisas. No 6º Ele cria o homem. E quando Ele cria o homem, o que é que vai acontecer no 7º? Vamos descansar. Por quê? Porque é no descanso que o homem aprende quem Deus é. É no descanso, não é no esforço. Você nunca vai conhecer a Deus por esforço. Você vai conhecer a Deus quando você aprende a confiar e descansar. Adão descansa. Depois do dia do descanso, aí sim levanta e começa a multiplicar. Por que tem alguns multiplicando nesse tempo e tem alguns definhando? Por que tem alguns crescendo e alguns diminuindo? Por que tem alguns se fortalecendo e alguns se enfraquecendo? E repare, se você parar para ver os que estão enfraquecendo, talvez os que estão diminuindo são os que mais estão fazendo. Será que você nunca olhou para alguém e disse assim: caramba, esse cara não faz a metade do que eu faço, mas está sempre crescendo? Você já olhou para gente que parece que não está fazendo nada, mas está sempre avançando? É porque aprendeu a descansar. E nunca vai aprender a multiplicar quem não aprendeu a descansar em Deus. Porque tudo na vida cristã começa e termina em Deus. Existem chamados da parte de Deus para a nossa vida. Existem chamados da parte de Jesus para a nossa vida. Não sei se você lembra de algum, mas eu vou citar alguns. Lá em Mateus 11, 28, e esse é o mais importante de todos. Isso, guarda, grava, anota, memoriza. Porque esse é o chamado de Jesus para todos nós nessa manhã. Mateus 11 e 28, Jesus disse: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Olha que lindo. Vinde a mim e eu gerarei alívio a você.
Venha e tome o meu fardo, o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o primeiro chamado de Jesus. Venha a mim. Está entendendo? Adão descansou no 7º dia. Eu e você descansamos em Jesus. Ele diz: vinde a mim, eu te alivio. Vinde a mim, eu estou cansado, eu estou fazendo muito esforço, eu estou cansado. E Ele está dizendo: vinde a mim e eu te alivio. Vinde a mim e eu te dou descanso. Só que Jesus não para no vinde. Talvez se eu perguntasse, muitos aqui conhecem o id. Quem já ouviu Jesus falar id? Só que antes do id tem o vinde. Por que é que nós vivemos hoje tantas coisas ruins no meio evangélico? Porque muitos estão preocupados com o id sem nunca ter chegado no vinde. Muitos estão preocupados com o ir sem nunca vir a Ele. Muitos estão preocupados em falar no nome de Jesus, mas sem nunca ter descansado em Jesus. Antes do id tem o vinde. Vinde a mim e eu te alivio, eu te dou descanso, eu te refrigério. Eu dou para você o meu fardo, o meu jugo, que é leve e suave. Mas não para aí. Depois do vinde a mim, Jesus também tem o vinde após mim. Primeiro Ele te chama, vem a Ele, e aí você descansa nele. Nele você descansa, recebe refrigério, é renovado, é fortalecido. Ele diz: agora é a hora de caminhar, mas não sozinho, após mim. É atrás de mim, é me seguindo. E Ele não diz só isso. Ele diz: quem quiser seguir, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. Olha que coisa linda, gente. Por que que Jesus no Mateus 11 diz: vinde a mim e toma o meu fardo e o meu jugo? Porque enquanto você não trocar o seu fardo pelo meu fardo, enquanto você não trocar o seu jugo pelo meu jugo, você não está apto para carregar a sua cruz. É no vinde que eu te alivio e te capacito para agora dizer: toma a sua cruz e venha após mim. Está entendendo onde eu quero chegar? Por que que às vezes é tão... mas que difícil é o evangelho. Que difícil é ser crente, que difícil é carregar a cruz. A cruz não é difícil. Talvez o que é difícil é que nunca abandonamos os nossos fardos e jugos do passado. A cruz não é pesada. Não. A cruz é algo de Deus para a nossa vida, que nos dá vida. É algo de Deus para nós que nos gera vida. E agora sim, depois do vinde a mim, eu te alivio, vinde após mim e toma a sua cruz. Aí Ele vai dizer: agora, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28. Só que sabe o que eu acho fabuloso? É que em Mateus 11 Ele diz: todos os que estão cansados, vinde a mim. Mas em Mateus 28 Ele não diz: ide todos. Não é interessante? Por que é que para o descanso Ele chama todos, mas para o envio Ele não chama todos? Pastor, porque Ele escolhe os mais habilidosos, os que falam melhor, os que têm formação teológica. Não, Ele escolhe aqueles que decidiram descansar nele. Por isso Ele chama todos para o descanso. Vem para o descanso, porque no descanso eu te preparo, eu te habilito, eu te capacito. E a partir do descanso, sim, agora, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, na sexta eu falava aqui, nós temos infelizmente um cenário nacional hoje. Eu não sei você, querido, mas a gente não pode ficar, porque isso fala de posicionamento, né? Não dá pra gente fazer assim, olhar por cima e dizer: não, tá tudo muito bem, nada está acontecendo. Não, não está tudo bem. Sabe, as pessoas estão pegando hoje o evangelho, estão pegando o cristianismo e envergonhando. Vivemos num cenário hoje de muita vergonha. Você chega em lugares onde que você diz que é cristão, alguém já te olha assim, ó. Não é mais medo só de roubar, agora tem até medo de você querer matar. E aí a gente fica pensando: o que aconteceu? E eu sei que muitas vezes a gente pensa assim: aonde foi que a pessoa lá começou a pecar? A questão não é essa, querido, porque nós temos uma natureza pecaminosa. A questão é a seguinte: quando foi que a pessoa lá deixou de se arrepender pelo pecado? Porque pecar, todos nós pecamos. O problema é quando a gente já não se sente mais constrangido pelo pecado.
É quando o pecado já não nos incomoda mais. É quando o pecado já não gera nada mais ruim, né? Talvez foi fazendo uma coisinha errada. Quanta coisa está saindo debaixo do tapete lá? Prostituição, morte. Foi quando começou a fazer e já não mais se arrependia. Então a questão não está quando começou a pecar. A questão foi assim, quando começou a deixar de se arrepender pelo pecado. Quando o pecado começou a se tornar natural. Volto a dizer, se nascemos de novo, e Jesus vai dizer para Nicodemos, nascer de novo, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. Eu sei que quando a gente fala da água, há uma proteção muito grande, é nascer do batismo. Quantas pessoas você conhece que se batismam num domingo e no domingo seguinte já estão fora da igreja? Quantas pessoas a gente conhece que desce as águas num dia e no dia seguinte já estão com a vida toda bagunçada de novo? Sabe o que eu entendo desse Jesus dizendo, é necessário nascer da água e do Espírito? Para mim não existe água mais fluente do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é água para nós, é água ao sedento. Sabe o que eu penso? Jesus está dizendo assim, sabe como alguém nasce de novo? Esse nascer de novo é uma combinação da palavra com a ação do Espírito. É uma combinação do fluir da palavra com o mover do Espírito. Será que é difícil nascer de novo então, gente? Porque não é nós que fazemos, é o que nós recebemos da palavra e permitimos que o Espírito mova em nós. O que é que eu preciso fazer para nascer de novo? Me entregar à ação da palavra de Deus e ao mover do Espírito. Isso não é esforço, gente. É aquilo que nós vamos nos tornando naturalmente, através da ação da palavra de Deus e do mover do Espírito em nós. E a última coisa que Deus me falou ainda nessa manhã, que isso diz muito respeito a quem nós somos. Para a gente avaliar quem nós somos, e eu não estou falando para você avaliar o irmão, querido, porque ninguém está aqui para olhar para ninguém. Tudo isso que Deus me usa para falar para você, antes Ele fala para mim. Tudo isso que agora está entrando nos teus ouvidos e que no nome de Jesus também esteja entrando no teu coração, antes precisou penetrar o meu coração. Antes precisou entrar nos meus ouvidos e me fazer eu avaliar a minha vida. Porque eu só trago para você aquilo que primeiro eu aceitei para mim. Porque antes de pregar para você, eu prego para mim mesmo aquilo que Ele me dá. E Ele me disse, avalie a sua vida. Não é a vida do seu irmão, é a sua, é a minha. E Ele diz, quer saber aquilo que você está se tornando? Observe aquilo que você está atraindo. Quer saber aquilo que você está se tornando nessa junção, né? Se está havendo efeito da palavra, da água e do Espírito, observe o que você está atraindo. E sabe qual foi o exemplo que Ele me deu? Filho, você nunca vai ver uma flor atraindo um urubu, porque flor atrai beija-flor. Sabe o que atrai o urubu? Carniça. Isso é sério, gente. É pra gente pensar. Quem será que nunca disse assim, sabe? Às vezes eu pareço aquelas curvas de rio. Só atraio tranqueira para minha vida. Só que a curva de rio não é vítima. Não. Porque a curva de rio tem uma formação que faz com que as coisas ruins parem nela. É muito fácil, parece que a curva de rio é a vítima, né? A curva de rio é vítima, tudo ruim para nela. Não, é que a forma dela, a postura da curva de rio faz com que tudo que é ruim pare nela. Sabe o que eu creio no meu coração? Que Deus quer nesse dia virar uma chave dentro de nós. Nós estamos aqui para atrair e manifestar coisas boas. Que você possa ser rodeado de coisas boas. Você vai influenciar muita gente que está ruim. Não tem problema não. Nós estamos no mundo, né? A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Mas nós precisamos nos aproximar do que é ruim, para influenciar esse ruim a virar bom. Mas é diferente. Às vezes a gente olha e sabe, querido, o que eu vou dizer é forte, mas receba no seu coração. Você nunca atrai aquilo que você quer. Não tem aí por aí um poder da mente positiva?
tudo que eu quero eu atraio. Não, você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Eu não atraio o que eu quero. Eu atraio aquilo que eu sou. Então pensa nisso. É uma manhã para a gente não sair daqui. Então agora eu vou me esforçar. Não, querido. Não se esforce. Não se esforce. Se entregue à ação do Espírito Santo. Talvez é tempo de menos esforço. Quanto menos esforço você fizer, mais a ação de Deus vai se manifestar em você. Deixa fluir. Deixa a ação de Deus. Deixa a ação do Espírito. Deixa a ação da palavra fluir sobre a tua vida. Eu acredito muito nisso. Sabe, eu não tenho dúvida que o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus de processos. Ele é um Deus que está muito interessado com os processos. E a grande verdade é que o ser humano não gosta de processos. Quem aqui, de todo coração, de sinceridade, gosta de esperar? De esperar seja para o que for. Esperar a comida ficar pronta, esperar numa fila de banco, esperar uma encomenda chegar. Quem aqui gosta? Ninguém. Nós queremos as coisas, como diz o ditado, para ontem. Não é assim? Porque a nossa natureza, nós não gostamos de esperar. E é por isso que muitas vezes nós temos dificuldades naquilo que Deus está fazendo. Porque volto a dizer, o nosso Deus não é o Deus do imediatismo. Não que Ele não seja imediato, Ele é poderoso, Ele é sobrenatural. A Bíblia tem diversos capítulos que fala assim, e de repente, lembra? Atos 4, está todo mundo reunido, Atos 2, todo mundo reunido no cenáculo, e a Bíblia diz, e de repente, veio naquele lugar um som veemente, um fogo impetuoso, línguas como de fogo, não foi assim? De repente. Atos 16, Paulo e Silas estão na prisão, e a Bíblia diz, e de repente, vem um terremoto naquele lugar. Ezequiel 37, o profeta está diante do vale de ossos secos, libera uma palavra e a Bíblia diz, e de repente houve um barulho naquele lugar. Então Deus pode sim agir no imediatismo, mas eu prefiro confiar nos processos de Deus, que Deus está muito mais interessado no processo do que no resultado. O ser humano quer ver resultado, gente. A gente mal começa a fazer e já quer ver pronto, não é assim? Eu vou explicar bem tranquilo para você entender. A gente começa a fazer alguma coisa e a gente já está ali. Como é que vai ficar pronto? Eu quero ver pronto, eu quero ver pronto, eu quero ver pronto. E pela pressa de ver pronto, a gente pula processos. E esse pular de processos compromete a integridade daquilo que está sendo gerado. É duas coisas que a gente faz mal feito: quando a gente está com pressa e quando a gente está cansado. Já viu quem está cansado faz tudo pela metade, e quem está com pressa faz tudo correndo. Então o homem, ele vai pelo resultado, mas Deus vai pelo processo. Deus não está tão interessado no resultado como Deus está interessado no processo. Pastor, onde está isso? Na Bíblia. Deus vai chegar para um agricultor, um homem simples, sem muito entendimento, sem muito conhecimento, sem muita letra, e vai dizer: olha, eu tenho um projeto para você. E esse projeto é de construir um grande barco, uma grande arca, aonde dentro dessa arca vai haver salvação. Noé era agricultor, Noé não entendia nada de construção naval, não entendia nada de embarcação. E aí Deus vai pedir para o sujeito: constrói uma arca. Se Deus estivesse preocupado com o resultado, Deus procuraria um engenheiro naval. Mas Ele não está querendo construir um barco. O propósito principal não era, Noé achava que o propósito principal era construir o barco. Mas enquanto Noé construía o barco, Deus construía um Noé. Enquanto Noé trabalhava no barco, Deus trabalhava em Noé. Sabe, eu não sei qual é o projeto, eu não sei qual é o ponto, eu não sei qual é a missão que Deus estabeleceu para você, que você acredita que é importante. Mas mais importante do que essa missão, acredite, é o que Ele está fazendo em você no meio dessa missão. É o que Ele está... Sabe por que é tão importante você entender isso? Porque quando você entende isso,
Quando você entende que aquilo que você acredita que era o mais importante para fazer, não é o tão importante. O que é importante é o que Deus está fazendo em você, enquanto você está envolvido com aquilo que Ele te chamou para fazer. Quando você entende isso, você já não tem mais pressa de ver o resultado final. Porque o que importa já não é mais o resultado final, mas é o que você está se tornando até chegar lá. Quer mais um exemplo? Eu te dou Davi. Davi, ainda como jovem, o profeta Samuel vai na casa do pai de Jessé, chama os irmãos, porque aqui está o próximo rei de Israel. Aqui dentro dessa casa, daqui vai sair o próximo rei. Aí o pai chama todos os filhos. O profeta até meio que se engana, porque vê lá uns caras fortes, guerreiros. E Deus fala assim: ô Samuel, não viaja. Eu não vejo como os homens veem. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. É porque ele foi pensando: é esse, não é. É esse, não é. E Deus diz: não é. Acaba todos os filhos e ele olha para Jessé e diz: escuta, por acaso tem mais alguém? Por acaso tem mais algum filho? Lembrei que tem o Davi, está lá no campo cuidando das ovelhas. Pois bem, então eu tenho um recado da parte de Deus: não vai haver resultado enquanto Davi não chegar. Ninguém vai se assentar na mesa do banquete enquanto Davi não chegar. O próprio Samuel estava preocupado com o resultado no começo da conversa. Os filhos também, acredito que o pai também, mas Deus disse: não, o meu inteirinho aqui não é o resultado, é o processo. Chama Davi. Enquanto ele não vier, não tem banquete, ninguém senta. Tem mesa, tem banquete, tem convidados, mas enquanto o próximo rei não chegar, ninguém senta. E aí, vão trazer Davi. O óleo é derramado sobre Davi, na presença de Samuel, na presença dos irmãos, na presença de Jessé, na presença do Deus Todo-Poderoso. O que você faria no lugar de Davi? Eu fico pensando, a gente estufaria o peitinho. Novo rei de Israel. Resultado: o óleo foi derramado. Sabe o que acontece? Davi sai dali e vai continuar envolvido com as coisas do seu pai. Porque é envolvido com as coisas do pai que Davi vai ser preparado para chegar no lugar do resultado. Davi não queria o resultado, Davi queria o processo. Volta, continua cuidando das ovelhas, continua a se subjugar diante dos irmãos. Eu vou até fechar a minha mensagem de hoje, porque não é mais essa. Uau, Deus é lindo. Deus sabia que você estaria nessa manhã aqui. E às vezes a gente fala: por que o Senhor trocou? Me preparei tanto, fiz fundo, pode tirar esse fundo que já não é mais isso. Me preparei, escrevi, anotei. E aí ele diz assim para você: é porque você não conhece o coração dos meus filhos como eu conheço. E eu sei do que eles precisam nessa manhã. Então, irmão, receba isso com muito carinho, com muito amor. Davi volta, começa a cuidar das ovelhas. Continua a cuidar das poucas ovelhas que tinha. Um dia o mesmo pai diz assim: Davi, vai levar um lanchinho para os teus irmãos que são guerreiros, que estão lá na frente de batalha, que estão lutando. Sabe qual era o maior sonho de Davi? Ser um guerreiro. Sabe qual era o maior sonho de Davi? Estar no lugar que os irmãos dele estavam. Esse era o maior sonho dele: empunhar uma espada, estar ali na frente de batalha, estar com um escudo, indo para cima do inimigo. E o pai diz assim: vai lá levar um lanchinho para eles. Olha quanto é importante o processo, queridos. Porque se Davi não se sujeitasse ao processo, ele poderia pensar assim: poxa, o meu sonho era fazer o que eles faziam. O meu sonho era ser um guerreiro. O meu sonho era estar segurando a espada como eles estão. E eu não estou. E agora o meu pai ainda quer que eu leve lanchinho para eles. Que levar lanchinho que nada. Esse não é o meu papel. Esse não é o meu lugar. Eu já recebi azeite sobre a minha cabeça. Se Davi estivesse preocupado com o resultado, era assim que ele agiria. Será que muitas vezes nós não agimos assim? Quando Deus pede para a gente fazer algo que a gente acha que é insignificante, e a gente diz: eu já passei dessa fase, Deus. Não, esse já não é mais o meu lugar era estar lá, eu que tinha que estar lá. Sabe, querido, não foi o teu irmão. Meu Deus do céu.
Não foi o teu irmão que tomou o teu lugar, apenas foi o pai que ainda não terminou o processo que ele começou em você. Uau, eu estou arrepiado aqui, gente. Não é uma pessoa que toma o lugar que você acha que é teu. Não, não. Se você ainda não está nesse lugar, acredite, é porque o pai ainda não terminou o processo. E ele vai, porque como ele não está preocupado com o resultado, ele está preocupado com o processo. O que é que o Senhor quer, pai? Que eu alimente os meus irmãos. Tá bem, eu vou alimentar. É isso que o Senhor quer que faça. É isso que vai trazer alegria ao seu coração. O que eu queria é ser guerreiro, mas o Senhor quer que eu leve alimento, eu levo alimento. Meu Deus do céu, o Senhor é bom, Deus. É isso que o Senhor quer de mim, é isso que eu vou fazer. Ele vai, leva o alimento. Chega lá para entregar os alimentos. Quando ele chega, está acontecendo um momento difícil. Se levantou um gigante sobre aquela nação. E um gigante que naquele momento fez com que o quê? A nação parasse. Fez com que a nação deixasse de avançar. Eu não sei se você entende isso que eu estou dizendo. Naquele momento Israel está vivendo um tempo onde a nação não conseguia mais avançar. Um inimigo se levanta e faz com que a nação parasse, porque não havia quem enfrentasse aquele inimigo. Mas ainda que toda a nação tivesse parado, havia um menino ali que caminhava não por resultado, mas por processos, e estava avançando. Toda a nação estava parada, mas havia um menino que estava avançando. Havia um menino que continuava andando para frente. Por quê? Porque não estava olhando para resultado. Se nós olhamos para resultado, a gente diz: Golias se levantou e a nação parou. Não tem resultado, então eu desisto. Mas alguém que caminha por processo e não por resultados, olha para o gigante e diz: eita, mais uma oportunidade do processo do papai se aperfeiçoar em mim. Quem entende com quem está andando, olha para o Covid e diz: mais uma oportunidade para Deus aperfeiçoar o seu processo em mim. Olha para a dificuldade financeira e diz: olha aí, ó, mais uma oportunidade do processo de Deus se aperfeiçoar em mim. Sabe por quê? Porque é no meio do... meu Deus, eu vou dizer, pai, mas depois o Senhor me guarda. Porque é no meio do processo que a gente separa os covardes dos corajosos. Uau! É no meio do processo. Coragem, querido, não é ausência de medo. Não existe ninguém aqui que não sinta medo. Pastor, o senhor sente medo? Sinto. Porque ainda o homem mais corajoso do mundo não é aquele que não tem medo. Mas coragem é a força que nos habilita a enfrentar os nossos medos. Não fica triste porque você sente medo, porque eu também sinto. Não se sente menor porque você às vezes tem medo, não, porque eu também sinto. A diferença não está em sentirmos medo, mas a diferença está em quem é a nossa coragem. O menino que quer mais em processos do que em resultados, leva as marmitinhas para os irmãos. E quando ele chega, ele se depara com a cena. Eu não sei se você consegue visualizar isso, mas vai ser no meio daquilo que parece insignificante. Vai ser no meio daquilo que muitas vezes você olha e diz: Deus, eu fazer isso, Deus? Eu penso que eu podia mais. Eu penso que eu sou mais inteligente. Eu penso que eu sou mais preparado. Mas foi no meio desse insignificante que Deus estava dizendo: mas é aqui que eu vou revelar o negócio que eu tenho com você. É aqui que eu vou revelar que eu sou na tua vida. Porque quando você obedece e leva as marmitinhas, você está manifestando que você é comigo. Mas quando chega lá diante da batalha, aí vai chegar o momento de eu me manifestar que sou na sua vida. Já reparou que muitas vezes você faz coisas grandes, esperando grandes resultados, e eles não acontecem? E já reparou que às vezes a gente faz coisinhas
pequenas que têm resultados grandiosos. Porque é naquele momento que Deus está dizendo: o que você está fazendo é só obediência. E quando você se manifesta em mim em obediência, eu me manifesto em você em resposta. Davi leva as marmitinhas. Quando chega lá, ele vê o gigante. E ele vai, aí naquele momento a coragem vem. E ele diz: gente, ninguém vai fazer nada contra esse incircunciso. Alguém que anda por processos e não por resultados, nunca vê as coisas como todos os outros estão vendo. Alguém que decidiu andar pelos processos de Deus e não apenas em busca de um resultado, não vê as coisas da mesma forma que as pessoas veem. Irmão, eu estou nesses 6, 7, 8 meses, eu já até perdi a conta. Começamos em março, então 3, estamos no mês 9, 6 meses, 6 para 7 de vírus. A minha postura não mudou, desde o início tem sido assim. Para mim o vírus não é um gigante, é algo que Deus está usando para nos despertar. Deus usa o gigante para promover Davi. Por que é que Deus não pode usar o Covid para promover a sua igreja? Por que é que Deus não pode usar o Covid para promover o cristianismo? Porque a gente não queria ser promovido dessa forma. A gente queria ser promovido com um carro novo, casa nova, emprego novo, tudo dando certo. Mas Davi não foi promovido quando tudo deu certo. Davi foi promovido quando um gigante apareceu. Todo mundo está dizendo: é um gigante, é um gigante, é um gigante. Mas não para Davi. Davi, quando chega, diz assim: ninguém vai fazer nada contra esse incircunciso. Davi não chama Golias de gigante. Eu e você chamamos. Os teólogos chamam. O povo de Israel chamava. Mas Davi só diz: esse cara para mim é um incircunciso. Porque eu não estou vendo eles como vocês estão vendo. Será que hoje aqui nessa manhã a gente não teria várias visões de um Brasil? Será que nessa manhã a gente não teria várias visões desse vírus? Será que a gente não teria vários? O que nós estamos fazendo com aquilo, irmão? O gigante apareceu? Apareceu. Então agora, no nome de Jesus, nós vamos arrecadar ainda mais. Nós vamos, se o diabo aumentou o preço, nós vamos doar ainda mais agora. Não tem problema, eu diminuo meu arroz e dou um arroz para você. Ah, não vou morrer por causa de arroz. Nem só de arroz viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, a gente precisa rever isso. E aí ele não vê como gigante, vê como incircunciso. Irmão, eu estou indo porque eu não sei onde vai dar, mas eu estou indo. E aí ele vai para diante daquele incircunciso. E aí sabe o que aqueles que olham para o resultado diz? O irmão de Davi vai chegar para ele e dizer: cara, o que você está fazendo aqui? Que prepotência é essa sua de vir para frente de batalha? Sabe, querido, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas Ele nos deu o espírito de coragem, de poder, de ousadia. Então não é prepotência não. Quando eu venho falar que não é prepotência não, eu só apenas sei o espírito que habita dentro de mim. É isso que você precisa saber. O espírito que habita dentro de você. Não é ousadia, não é arrogância, não. É apenas entendimento. O que é que Jó vai dizer? Olha, eu sei que no final o meu Deus se levantará sobre toda a terra. Por que é que Paulo vai dizer? Eu sei em quem eu tenho crido. Não é prepotência não, é só você saber quem você é. É só você saber quem habita dentro de você. Olha o que o irmão faz, o irmão tenta desmotivar, desencorajar. Você é arrogante, petulante, vem aqui querer. Não, querido, guarda isso. Não se preocupa com o que um irmão fala quando você está se movendo debaixo da voz do Pai. Olha, eu por mim não ficava a tarde inteira aqui. Eu ia ficar sozinho, né? Eu vou falar de novo só para vocês me darem uma moral.
Eu por mim ficava a tarde inteira aqui. Você fala assim porque você sabe que eu vou terminar, né? A gente fala tanto de avivamento, querido. E sabe o que mais aconteceu nos avivamentos? Os cultos tinham início, mas não tinham fim. As pessoas passavam horas orando, adorando a Deus, sem se preocupar em voltar para suas coisas. Eles não tinham pressa de sair daquela presença. Hoje a gente chega já pensando na hora de ir embora. Hoje, se o pastor demora 5 minutos a mais, a gente já fica incomodado. E queremos viver um avivamento. Sabe, avivamento vai ser quando eu disser nada mais me importa. Ah, mas eu tinha um compromisso, mas já não é mais importante. Já não é mais importante. O irmão de Davi chega para ele e diz assim: cara, o que você está fazendo aqui, seu petulante? Você deixou aquelas poucas ovelhas. Está entendendo? Quem se move para resultado está sempre olhando para a quantidade. Sabe por que eu estou até aqui hoje? Eu vou continuar até quanto Deus me der vida. Porque eu não olho para a quantidade, eu olho para a qualidade. Sabe, hoje tem muita igreja que tem quantidade e não tem qualidade. Hoje tem muita igreja que tem poder econômico, mas não tem poder do céu. Hoje tem muita igreja que tem autoridade nas mídias, mas não tem autoridade de Deus. E aí, para alguém que se move por resultados, diz assim: você largou aquelas poucas ovelhas. Não importa se é poucas, importa de quem elas são. Sabe, aquilo que você chama de pouco foi meu pai que me deu. E para mim o valor não está na quantidade, está em a quem pertence. E aí quando o irmão vem tentando desanimar, por que ele não desanima? Porque eu vim para esse lugar debaixo da voz do meu pai. Você está tentando, pensa o Davi, né? Mano, será que você não entendeu que quem está aqui é quem trouxe o alimento para você continuar de pé? E sabe por que eu tenho esse alimento para te dar? Porque o papai me enviou para te entregar. Meu Deus, gente, que manhã maravilhosa. Eu sinto o Espírito aqui no nosso meio. Que manhã poderosa. Deus sabe por que Ele mudou tudo aqui nessa manhã. Ele sabe. Então Ele não se entrega. Eu sei porque eu vim. Deus me mandou. Ainda que você, como meu irmão, me rejeite, o meu Pai me enviou. E tem alguém no céu que sabe muito bem o que é ser enviado pelo Pai e rejeitado pelos irmãos. Essa semana Deus queimou essa palavra no meu coração, essa frase que eu vou dizer. Sabe, existe alguém que teria todos os motivos para nos rejeitar. Todos. Não estou dizendo que existe alguém que teria alguns motivos para nos rejeitar. Existe alguém que teria todos. Só que diante de todos os motivos para nos rejeitar, Ele decidiu nos amar. Sabe, com tudo para dizer: eu não quero nem chegar perto de você. Ele disse: eu quero te amar. Eu te amo. E sabe o que é pior de tudo isso? É que diante disso, e diante da questão de que se Ele tinha tudo para nos rejeitar, nós temos tudo para amá-lo. Tudo. Você não tem um motivo para amá-lo, você tem todos. E sabe o que é pior? Ele tendo todos para rejeitar, decidiu amar. E nós tendo todos para amar, muitas vezes decidimos rejeitá-lo. Que amor é esse? A partir de quarta-feira, próxima série saiu aqui agora. Que amor é esse? Sabe que coisa maravilhosa é essa? E quando você sabe que o Pai te desejou, meu irmão me rejeitou, não tem problema, eu estou aqui debaixo da palavra do Pai. O Pai me mandou. Sabe por que eu vim aqui, cabeção? Porque o Pai falou: vai lá levar alimento para aqueles famintos. Uau! Leva alimento. Então Ele não para. Porque quem olha para resultado: ah, meu irmão me rejeitou, então não vou mais. Embora. Para cá, vou procurar outro exército, procurar outro quartel, procurar outra família. Não digo não. Eu sei porque eu estou aqui.
Aonde o Senhor vê isso? Na continuação do texto. Davi vai dizer, olha, ninguém vai fazer nada, eu vou enfrentar esse incircunciso, eu vou enfrentar essa crise financeira, eu vou enfrentar o Covid, eu vou enfrentar essa situação. Irmão, não estou falando para a gente enfrentar de qualquer forma, estou falando isso, vamos ser irresponsável. Irresponsável eu já falei quem está sendo no começo aí, vivendo do jeito que está vivendo. Mas nós vamos enfrentar, nós não vamos recuar, vamos avançar. E ele diz, eu vou enfrentar. Nesse momento, Saul vai tentar oferecer a sua armadura. Então veste a minha armadura. Você precisa de uma armadura. Davi põe a armadura e não dá certo. Fica desconfortável. E só tem uma razão para essa armadura ficar desconfortável. Porque Davi já estava vestido de outra armadura. Uma armadura natural já não serve mais em quem está revestido do Espírito. Já não cai bem mais uma armadura natural para quem já está armado com a presença do Espírito. Davi coloca e fala, não, eu não vou conseguir me mover com isso. Isso vai mais me parar do que me habilitar para a batalha. Davi assim, irmão, tem uma cachoeira do céu aqui hoje, irmão. Sabe o que Davi está dizendo? Com essa armadura eu não vou conseguir lutar. Sabe, talvez hoje o que você precisa fazer não é nem se revestir, é tirar a armadura que não te pertence. É tirar coisas que colocaram em você que não é de você, que não pertence a você. Talvez até alguém disse, usa isso que dá certo. Não, eu não quero o que dá certo, eu quero o que é certo. Eu quero aquilo que é certo. Eu não estou em busca de resultados, eu estou num processo de Deus. Aleluia. Davi não usa aquela armadura, e ele vai para cima do Golias. E quando ele vai para cima do Golias, né, ele começa a se aproximar com as suas pedrinhas, com a sua funda. Lembra que eu falei, né, que não é o irmão que ocupa o teu lugar. Se tem um irmão no lugar, é porque ainda não chegou a tua hora de estar nesse lugar. Só que aqui nós encontramos algo também. Davi vai com as pedrinhas para cima do Golias. E alguém pode dizer, né? Poxa, olha lá. O Davi vai lutar com o Golias e os outros irmãos. Davi não tomou o lugar dos irmãos. Davi só estava preparado para aquilo que os irmãos não estavam. Sabe por que às vezes alguns irmãos fazem algo que a gente não fez? Não é porque alguém escolheu eles e deixou a gente para trás. É porque a gente não escolheu estar preparado como eles escolheram. Davi chega, mas não chega de mão vazia. Ele chega com as pedrinhas e chega com a funda. Ele chega preparado. Então os outros irmãos não podiam dizer, Davi tomou nossa frente. Não, Davi se preparou e os outros irmãos não. Davi fez a lição de casa que os outros irmãos não fizeram. Já viu que tem algumas oportunidades que a gente aparece que diz, parece que houve um erro, parece que algo aconteceu. Não, é Deus permitindo que alguém desponte, que alguém se habilite, que alguém se apresente. Só que só vai se apresentar os preparados. E os preparados não são os que estão olhando para o resultado. Os preparados são os que estão andando no processo. Davi está lá com as ovelhinhas. Daí ninguém fala, é um esquecido. Não, ele está no processo. O que a Bíblia diz? Que Deus é aquele que nos tira de trás da ovelha malhada. Deus é aquele que tira de trás da ovelha normal e coloca entre os príncipes da terra. Por quê? Porque lá de trás das ovelhas, Davi está no quê? No processo. Davi não está olhando para a mesa, Davi está olhando para o processo que Deus está fazendo. Eu não sei se você está entendendo, mas quando a gente decide andar mais por processos do que por resultados, é Deus que nos tira de lá de trás e diz, agora está pronto, filhinho, vem para o lugar que eu preparei. Mas que coisa ruim é a gente tomar um lugar e alguém chegar e dizer assim, desculpa querido, esse lugar já tem dono. Já teve lugar que você foi assim? Já teve. Ontem eu me senti assim, irmãos. Eu fui orar num casamento lá na Fazenda Rio Grande. E era só no cartório. E quando terminou, o irmão falou, não, eu quero que o senhor vá almoçar com a gente, faço questão. Eu falei, então vamos.
fomos para a churrascaria. Eu acho que daí faz tanto tempo que a gente não vai, né? A gente esquece. E aí o pessoal todo foi servido, eu fui me servir. E aí eu gosto muito de salada, estava lá aquele buffet de salada. Eu fui, comecei a me servir. E de repente uma mulher do meu lado de jaleco, de touca, de luva, ela me olhou, acredito que abriu um sorriso, porque o semblante mudou, mas ela estava de máscara, eu também. E ela, bom dia, tudo bem? Você precisa de água? Não, estou só me servindo. E aí de repente eu olhei assim, tinha uma fila do outro lado, né? E eu ali me servindo, só eu e ela. E aquela fila do outro lado. E aí de repente eu olhei e vi que tinha um vidro em cima da salada. E aí eu pensei, eu não deveria estar aqui. Aí caiu a ficha. Ela está servindo todo mundo. Eu falei, querida, me perdoe, eu acho que eu não entendi, mas eu estou saindo. Não, fique em paz. Mas que coisa ruim. A gente está num lugar que a gente não deveria estar. A gente se assentar em algum lugar e alguém dizer, querido, desculpa, esse lugar já está reservado para alguém. Mas coisa linda é quando você está... Você já viu mulher grávida? Mulher grávida tem um nomezinho por aí para ela. Ela tem prioridade. Não é assim? Sabe o que Deus me lembrou agora? Como é ruim, né? A gente está num lugar e alguém dizer, desculpa, esse lugar não é seu, está reservado, levanta. Mas coisa boa, já viu aquela fila assim? Aquela fila de lotérica gigante, aquela fila de mercado, fila de banco gigantesca. E de repente, chega lá uma grávida. Tem umas grávidas que são meio tímidas, né? E aí ela entra lá no final da fila mesmo. E ela fica lá. Já fez dessa, né? E ela entra lá no final da fila. E sabe o que é lindo? Quando a moça termina o atendimento, daqui a pouco ela faz assim, ó. Olha lá para trás. Tem uma fila cheia de gente na frente. E de repente ela olha lá para trás e diz, ei, você. Aí a grávida faz assim, com vergonha, né? Você que era a última, venha ser a primeira. Por que será que a Bíblia talvez diz que os últimos serão os primeiros? Porque tem gente que não está andando por resultado, está andando por processo. Tem muita gente dando resultado sem processo. E sabe qual é o problema de resultado sem processo? É que resultado não se mantém, não se estabelece e não permanece na vida de alguém que não aprendeu com os processos. Agora, alguém que está andando em processos. Gente, hoje a gente pega tanta gente, né, que tem aí canal, falo pastores e gente de renome, gente boa, gente de Deus. E a gente fala assim, caramba, parece que esse pastor apareceu do nada. Não, você vai ver a vida do cara, o cara está aí há 20 anos pregando, andando com Deus. Só que a gente tem uma mente imediatista. Parece que ontem ele pregou e virou conhecido. Não, está no processo. Só que um dia, chega o dia de Deus dizer, ei, sai da último lugar e vem que eu te chamo para o lugar que eu preparei. Sai. O que Davi acontece? Chega lá, e agora? Eu vou, estou preparado. Não tem mais ninguém preparado? Não, então eu vou. Porque eu não vou deixar esse gigante continuar afrontando o meu Deus. Eu não vou continuar deixando esse gigante afrontar o povo de Deus. E no nome de Jesus, querido, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas debaixo da unção, do mover, da proteção do Espírito, eu quero me posicionar aqui nessa manhã como um pastor, como um líder, como uma comunidade que somos, como uma família, para dizer, nós não vamos permitir que o gigante chamado frieza espiritual venha afrontar o povo de Deus. Não vamos. Davi vai dizer, ninguém vai fazer nada, eu vou. E ele vai. E nós vamos ter que terminar aqui 11h25. E você está com fome. Ah, não está? Então tá bom. Davi vai. Quando Davi está indo, como se não bastasse já os irmãos menosprezar, agora o inimigo menospreza. Quem você pensa que é? Quem você pensa que eu sou? Para você vir a mim com pedras? Você pensa que eu sou um cachorro? Quem você pensa que é para fazer isso? Sabe, querido, alguém que não se estabeleceu no processo de Deus, qualquer crítica derruba, qualquer palavra contrária fere, qualquer dificuldade desanima. Mas alguém que sabe sobre o que está se movendo,
nada abala. Nada abala. E aí Davi vai dar o contraponto e expor agora a sua coragem. Que Davi diz: fique sabendo tu, ó incircunciso, que eu venho não na minha força. Tu vens contra mim contra escudo e espada, mas eu vou contra ti no nome do Deus de Israel, e Ele me dará a vitória. Por isso eu posso dizer, no nome de Jesus, que o gigante chamado frieza, o gigante chamado incredulidade, começa a cair por terra das nossas vidas nessa manhã. Não no meu nome, não no nome dessa comunidade, mas no nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Nome que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Senhor. E se Ele é Senhor na tua vida, abre os teus braços aí, levanta as tuas mãos no céu e glorifica a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Vai ficando de pé para nós orarmos. Davi lança uma pedra, uma pedrinha, e acerta o alvo. Agora o que tem ali? Um resultado. Davi era bom de pontaria. Davi tinha força. O que derrubou aquele gigante foi o favor de Deus. Foi o nome a qual Davi estava se movendo. Sabe quando eu tenho medo do gigante? Quando eu não sei quem está comigo. Sabe quando eu tenho medo das coisas aí fora? Quando eu não sei com quem eu estou andando. Agora quando eu sei. E vou dizer, nós precisamos ser mais ousados que Davi. Posso jogar uma responsabilidade boa? Posso jogar uma responsabilidade boa sobre você? Posso, mas tem que ser de todos, porque se for só de alguns, eu vou me sentir mal. Posso jogar uma responsabilidade boa sobre você? Nós precisamos ir além de Davi. Por quê? Porque Davi só tinha pedras, nós temos a rocha. Você vem contra mim com pedras, não, eu venho contra você na rocha. Firmado na rocha, que é Jesus. Por isso eu estou aqui nessa manhã. Irmãos, Deus mudou tudo. Quem quiser depois pode vir ver minha mensagem aqui. Não tem nada a ver com isso. Estava lá em Êxodo, povo no Egito. Mas Deus me levou para Davi. Porque Ele sabe o teu coração, Ele conhece, Ele sabia o que você precisava ouvir nessa manhã. Eu não sabia quem ia vir hoje aqui, mas posso te dizer, Ele sabia que você estaria aqui. Eu não sei se isso não toca o teu coração, porque toca o meu. Sabe aonde vai esse amor de Deus por nós? Sabe, muitos vão ver essa mensagem depois, mas você está aqui recebendo da fonte, recebendo do coração de Deus para você. E aí talvez você tenha olhado para resultados, e por olhar para o resultado, você já pensou em desistir muitas vezes, porque você não vê resultados. Só que o que Deus está te chamando nessa manhã é para não viver mais por resultados. Se quer viver por um resultado, viva por um só. Qual o resultado? Jesus na cruz. Esse já é todo o resultado que nós precisávamos. Porque ali na cruz Jesus expôs os seus inimigos. Ali na cruz Ele acabou com todo o mal. Ali na cruz Ele acabou com toda a dívida do pecado. Esse é o resultado que nos importa. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. Já ouviu falar que o reino de Deus é de ponta cabeça? E é, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que chora é que é feliz. O último é o primeiro. O que perde é o que ganha. O fraco é que é forte. Caramba, não faz sentido, é o contrário do que a gente vive. E aí o mundo caminha em alguns processos para obter resultados. E nós já partimos do resultado. Nós não vamos viver os processos para chegar no resultado. Jesus já nos deu o resultado. Vou simplificar, porque você precisa entender isso. Os irmãos que gostam de futebol, as irmãs também gostam agora, né? Tem várias irmãs aí que jogam futebol, atleta, joga até mais que a gente. Mas não espalha, deixa quieto.
Aquele que gosta de um esporte, gosta de o que você faz? Você assiste um jogo inteiro para saber o quê? O resultado. Você assiste um jogo inteiro para saber quem vai ser o ganhador, o vencedor. Pois bem, eu tenho uma notícia. Nós não vamos andar nos processos para saber o resultado. Eu já digo o resultado e você anda no processo. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ela não diz que nós vamos ser, ela diz que nós já somos. Então eu não entro no processo para me tornar vencedor. Eu ando no processo como alguém que entendeu quem é. Sabe por que isso é tão importante, querido? Porque quando o processo é mais importante do que o resultado, Deus é mais importante do que aquilo que Ele faz. Quando você anda só por resultado, para você só se aproximar de Deus só tem sentido se Ele fizer algo. E quando você entende o processo, já não importa o que Ele vai fazer, importa o que Ele está te tornando. Aonde eu vejo isso, no próprio Davi, nós terminamos e oramos. Deus diz, derrama o óleo, derrama o azeite. É meu ungido, é meu escolhido, vai ser o próximo rei. É esse cara, é o cara. O cara volta, cuida de ovelhas, é perseguido, começa a ir conquistando as pequenas cidades, processos. Não pule fases, não pule processos, vai devagarinho, cada lugar. Davi já não foi direto para o trono, não. Davi não queria o trono, Davi queria o coração de Deus. O trono ia ser resultado. E sabe por que isso é válido? Porque Davi vai caminhando até no dia que ele chega no lugar que deveria chegar, no resultado. Só que lá no resultado, Davi cai, Davi peca, Davi falha. E chegou a hora do confronto. Levanta um profeta, um homem de Deus, falar com Davi, confrontar o seu pecado. Natan chega diante de Davi e conta uma historinha para ele. Olha, tinha alguém que só tinha uma cordeirinha e o outro tinha muitas. E um dia aquele que tinha muitas desejou a cordeirinha do outro, pegou, matou. Davi naquela hora se indigna. Esse cara tem que morrer, esse cara tem que pagar. E o profeta diz, agora chegou minha deixa, esse cara é você. Esse pecado quem cometeu é você. Só que Davi, como não olhava para o resultado e sim para o processo, era quebrantado. Davi, como não olhava para o resultado e para o processo, era corrigível. Davi, como não olhava para o resultado e para o processo, estava aberto a mudanças. Naquela hora, sabe o que Davi faz? Davi não faz um inventário do que ele possui. Ele não diz assim, Senhor, por favor, Senhor, não tira de mim a coroa, não tira de mim o reinado, não me exponha a vergonha, deixa eu continuar meu mandato. Senhor, não tira de mim o que eu possuo, não tira de mim as coisas boas. Sabe o que Davi diz? Senhor, perdoa, e não aparta-te de mim o teu espírito. O que Davi está dizendo? Para mim o importante não é o trono, para mim o importante não é a coroa. Para mim, hoje talvez seria assim, gente, a gente errar e dizer, Deus, não tira de mim o carro, não tira de mim a casa, não tira de mim a empresa, não tira de mim o negócio, não tira de mim a conta do banco. Não, Davi disse, Senhor, não tira de mim o teu espírito, porque no processo eu aprendi o que tem valor. E o que tem valor não são as coisas que o Senhor me dá, não são os cargos que o Senhor me dá, não é a posição que o Senhor me dá, mas é quem o Senhor é. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Nós te damos graças nessa manhã, Pai, porque há um temor no nosso coração, um temor gerado pela tua santa presença nesse lugar, Pai. E nós só temos a te adorar, Deus. Te adorar por esse imenso amor, por esse imensurável amor, Pai, por esse incomparável amor derramado sobre nós. Obrigado, Deus, pela tua intervenção aqui nessa manhã. Talvez nós não ouvimos aquilo que eu gostaria de falar, que era o que eu havia preparado. Quem sabe para alguns não ouviram aquilo que gostariam de ouvir, mas há uma certeza no meu coração, que nós ouvimos aquilo que nós precisávamos ouvir, que aquilo que de fato era essencial para as nossas vidas nessa manhã. Obrigado, Deus, por essa atmosfera tão sensacional aqui, Deus, que é promovida pela tua presença, que é promovida pela tua graça, Pai. Senhor, mas que
esse culto não termine aqui, Pai, porque eu creio que nós podemos sair daqui nessa manhã para viver não uma vida de esforço, mas uma vida de entrega, porque o esforço leva ao cansaço, mas a entrega leva ao renovo. E nós queremos nos entregar diante de Ti, Pai, e queremos que a Tua vontade, que as Tuas coisas se tornem natural no nosso coração, que não estejamos mais fazendo por esforço, mas sim por naturalidade, porque entendemos quem nós somos, Pai. Senhor Deus, se até aqui nós caminhamos olhando tanto para resultados, que não seja mais assim. Continua o processo na nossa vida. Talvez quanto mais olhamos, parece que mais longe os resultados estão, mas eu tenho certeza que quanto mais andamos com o Senhor, mais os teus processos estão sendo aperfeiçoados em nós. Nós te agradecemos por essa manhã tão gloriosa e maravilhosa. Que teu Espírito continue nos envolvendo, continue nos capacitando, continue, Senhor, promovendo em nós o teu querer, a tua vontade. Que teu Espírito continue nos habilitando para aquilo que o Senhor tem. Que nenhuma outra voz, Pai, seja de quem for, venha nos tirar do propósito de andarmos